Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa cozinha do Atual. Que tal uma truta defumada bem saborosa para hoje? Nossos ingredientes já estão aqui na bancada e com certeza vai ficar muito saborosa. A truta é um peixe que tem um sabor assim bem diferente. E ela ainda defumada, ela fica mais interessante ainda. Ela é da família do salmão, não é um peixe muito fácil de você comprar, digamos assim, para tirar a espinha, então eu aconselho a comprar até o filezinho já preparado. O defumado já vem, né, prontinho, sem espinha nenhuma. Quem sabe mexer com peixe, com certeza vai conseguir retirar, mas é bem difícil, a espinha é bem fininha. Essa daqui, como é uma truta já defumada, ela já vem também com um pouquinho de tempero e nós vamos turbinar. Você encontra hoje com facilidade a truta defumada, inclusive que é muito da região serrana do estado do Rio, onde a água é muito pura e elas gostam de sombra e água fresca. É mais ou menos assim. Eu vou dar uma azeitada aqui nessa truta por cima e deixá-la um pouquinho reservada. Vamos fazer um molhinho branco. A panela já está aqui, ó, no fogo. Vamos misturar, deixa eu ver se ligou. Vamos fazer um molho branco à base de manteiga. A manteiga é tradicional, se você quiser usar sem sal também pode, ou a manteiga light, não tem problema. Preciso do fouet, Divina. Esse utensílio, né, que é um utensílio que você encontra em lojas de utilidade para o lar, é muito importante para fazer o molho branco, porque ele não deixa a farinha de trigo empelotar. Essa é a grande diferença. Às vezes, né, a gente fica falando, meu molho branco não dá certo porque sempre empelota. Somente usar um utensílio desse que facilita bastante a nossa vida. Deixe um pouquinho a farinha cozinhar, um pouquinho de nada, assim, um minutinho. E vai colocando aos poucos o leite integral. Se você quiser também, pode usar tanto a manteiga light e também um pouquinho de leite desnatado. O molho fica mais levinho, menos, né, gorduroso. E vamos, ó, só mexendo para que não fique empelotado. Passe de mágica só para eu terminar de colocar o leite. Depois do molho bem lisinho, sem as pelotinhas, vamos acrescentar requeijão cremoso, desmanchar, né, um pouquinho primeiro o requeijão cremoso, aí já vai virando um molho de queijos, porque já saímos do trivial do molho branco. Coloquei um pouquinho de sal para equilibrar o prato, sabor, e vou misturar mussarela. Um pouquinho de mussarela, que se você quiser aliviar as calorias, você pode colocar um queijinho cottage ou até mesmo uma mussarela de búfala. Fica muito saboroso. Então, vamos reservar este creme para que a gente, olha só que delícia que fica, ó, isso aqui é o puxa-puxa da mussarela, que depois vai todo por cima ali da nossa truta. Apague o fogo e vamos montar o nosso prato em uma travessa. Você pode fazer isso e depois servir em pratos individuais. Aqui eu vou servir todo numa travessinha que facilita na montagem e facilita também na hora de servir. Então, ó, a truta que tá com um cheirinho assim maravilhoso. Vou puxar para cá, posso? Vou facilitar a sua vida, ó. Aqui eu vou misturar no molho o brócolis e o queijo parmesão ralado, só depois do molho já pronto. Mexe devagar para que não desmanche o brócolis. O brócolis está cozido bem al dente, porque ele ainda vai para o forno. Então, um cozimento bem básico desse brócolis. Pode reservar. E vamos, esse queijinho puxa-puxa fica bom demais. Nós vamos colocar um pouquinho de milho por cima da truta.
Vamos colocar um pouquinho de ervilha, também por cima, um pouquinho de champignon, é opcional, só se você quiser, e um pouquinho de mussarela. E vamos acrescentar o creme todo por cima agora da truta. Um creme que fica bem cremoso. Olha que delícia. Ele vai ficar elástico assim justamente por causa da mussarela. E aí, ó, você transfere ele todo para cá. O cheiro está assim simplesmente maravilhoso. Pedindo passe de mágica só para ganharmos tempo. Vou colocar o creme todo por cima. Depois de colocar todo o creme, acrescentei o restante do milho, da ervilha, do champignon e por último aquela casquinha que vai ficar do queijo mussarela, que vai dar um toque gratinado e vai para o forno apenas até esse queijo de cima derreter. Fica um prato simplesmente saboroso, fácil para o seu dia a dia e você pode usar qualquer tipo de peixe, né? Hoje eu aqui escolhi usar a truta defumada, mas se você quiser fazer com um salmão, se você quiser fazer com até mesmo a merluza, aí você tem que levar antes para dar uma selada, né? Tempera com um pouquinho de limão, um pouquinho de sal, pimenta do reino e dá aquela selada na frigideira, só uma selada para depois ela poder ir ao forno. Qualquer tipo de filé de peixe fica muito saboroso com todo esse recheio de queijos e mais um monte de coisa que você merece fazer em casa. Faz para a família que realmente dá certo. Um breve intervalo e no terceiro bloco eu volto mostrando o resultado da receita de hoje. Nosso programa está de volta e hoje nós vamos falar de uma situação tanto quanto inusitada. Quando a gente faz a nossa receita aqui no programa e eu falo que a foto vai estar, por exemplo, na internet com os ingredientes, o modo de preparo, eu estou mostrando a foto do prato e aquilo que a gente acabou de fazer aqui no programa, não é mesmo? Pois é, gente. E quando você vai a um restaurante e que a foto tá linda, tá maravilhosa, e você pede o prato, na hora que você olha, não é bem aquilo que estava na foto. Hoje é o tema do nosso quadro Meu Direito. Vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor e até isso pode levar em consideração. Não é mesmo, doutor Alexandre? Mais uma vez, que bom tê-lo aqui no programa. Eu que agradeço. É verdade. O Código do Consumidor, até na hora do almoço, ele está presente. Almoço, jantar, isso. Lanches, sempre. Sem dúvida. Eu fiz a brincadeira, né? Quando eu termino de fazer assim o prato, aí a receita vai para a internet. Mas é justamente a receita que a gente acabou de fazer no programa. Quer dizer, aquilo que eu preparei, eu costumo falar em casa. Se eu fiz, você faz também. Mas é justamente aquilo que a gente acabou de preparar. Isso é importante, você ser verdadeiro. Exatamente. Com o seu cliente, no caso, com o nosso telespectador. Sem dúvida. É o princípio básico da relação de consumo, que eu considero que é um dos princípios mais latentes, mais evidentes que o Código quer trazer, que é o princípio da informação clara e precisa. Sim. Então, se você entra num restaurante, motivado por aquele prato, por aquela imagem, e se aquela imagem que lhe foi vendida como proposta, porque a imagem nada mais é do que uma proposta, Sim. Foi vendida pela proposta, e o produto final daquele serviço que você contratou vai ser muito diferente daquilo que você teve como proposta, vai ter havido aí uma falha na informação. Ela não foi clara ou precisa. E né? Tem muitas falhas nessas informações. Vamos começar até com um pãozinho com manteiga, que lá na foto tá de um jeito, na hora que ele chega no teu prato, às vezes ele tá queimadinho, às vezes não tem nem manteiga. Existe uma quantidade considerável de falha, sim, porque muitas vezes o desejo de vender um produto, às vezes aquele produto foi feito, aquela imagem foi feita por uma empresa, né, de propaganda, uma empresa especializada, então ela maquiou aquele produto de uma forma que, na verdade, o produto final que é vendido para o consumidor não equivale àquela imagem. Esse é um problema, né? O consumidor vai estar sendo
informado inadequadamente. Agora, existem produtos que realmente você pede e vem bonitinho daquele jeito. Isso, depende. Tem um controle de qualidade. Depende muito assim da forma com que o produto é apresentado, né? É comum os restaurantes usarem imagens dos alimentos, mas o cardápio ele consta apenas informações do produto. Sim. Aí tudo bem, aquelas imagens também, o consumidor tem que ter o bom senso de entender que são imagens meramente ilustrativas, né? Outros produtos fazem isso, né? Imagem meramente ilustrativa. Isso não é problema. Não quer dizer que o restaurante, a lanchonete não vai poder usar um produto melhorado, a padaria não vai poder usar um produto melhorado, bonito, uma foto bem feita. Pode, mas o que não pode é de forma que o consumidor seja enganado achando que é aquele produto que ele vai comprar. Isso que não pode. Quando você pede, no caso, esse prato, né, essa foto, você quer receber justamente aquilo ali. E se não receber? Aí houve uma falha na prestação de serviços, né? O consumidor vai poder exigir a adequação da proposta ao serviço que está sendo prestado a ele. Às vezes tem um banner na porta, alguma coisa assim, tem que estar daquele jeitinho. Algumas empresas de fast food fazem isso. Elas apresentam um prato, botam o número 1, número 2, número 3, número 4. Sim. Aí você vê lá uma certa quantidade de arroz, uma certa quantidade de carne, um bifão grande quase no prato inteiro. Quando você compra, o bifinho é pequenininho. Então, essa informação, ele está sendo ali, não está sendo clara e precisa. Lembrando que não são todos que fazem isso, pelo contrário, alguns têm aquela preocupação em colocou a foto porque quer o cliente sempre de volta. Isso é muito importante a gente ressaltar. Agora, a grande maioria não tem feito dessa forma. Não, existe uma falha muito grande, não por deixar de prestar o serviço que ele sempre prestou, mas por apresentá-lo de forma inadequada, né? E aí, como é que você faz para, quando você não gosta do serviço, aí você vai ao Procon reclamar, eu comprei essa foto aqui para comer e não veio nada disso. Isso é uma coisa que na prática não funciona muito, porque se você foi no restaurante e você não gostou, você vai para outro restaurante. Exato. Então é uma preocupação que, no meu entendimento, cabe mais ao fornecedor do que ao consumidor, né? Porque qual é a preocupação do fornecedor? Que o seu consumidor vote. Então eu acho que é uma informação que deve ser clara e precisa, que está muito mais ligada à atitude do fornecedor. Sim. Porque se ele não é claro e preciso, as pessoas com o tempo, não vai lá não, que aquilo lá, você vê uma coisa e compra outra. Então essa é a ferramenta... Propaganda enganosa. É a mais eficaz, a enganosa, né? À medida que as pessoas falam mal, essa propaganda se espalha de uma forma muito mais eficaz. Então eu acho que é uma preocupação que o consumidor tem que estar atento, né, para casos assim absurdos, né, e eventualmente pode denunciar o Procon, pode fazer sua reclamação, mas o fornecedor que tem que estar mais atento, porque ele pode, sem observar, estar afastando o seu consumidor. Né? Então, o ideal é que aquilo que seja mostrado realmente seja servido para que aquele consumidor volte o mais rápido possível, volte até para o jantar. Exatamente, ainda mais que a gente está falando de alimentação, né? Então a rotina, o cotidiano que vai manter o cliente. E principalmente essa questão dos produtos frescos, tudo aquilo que é mostrado nas fotos e também na publicidade de uma forma geral, você chegar e realmente ter aqueles produtos fresquinhos, ter aquilo à sua disposição e te satisfazer. Exatamente. Agora, uma outra situação é preço, né? Quantidade e preço, porque na foto tem uma quantidade e na hora de ser servido, aí você paga aquele preço que está na foto, mas não paga pela quantidade que está na foto. A porção da foto tem 20 pastéis, a porção da mesa tem 6, né? Essa é uma falha na informação que o consumidor, pelo menos em tese, né? Isso na prática a gente não vê muito acontecendo, mas ele pode exigir a equiparação da proposta com o que foi servido para ele. Então ele pode exigir isso. Vamos falar disso no próximo bloco? Sim. Preço, a foto realmente é compatível e aquilo que você recebeu à mesa é aquilo que está na foto e o valor é o justo? Então daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso.
O Atual está de volta com o resultado da nossa receita de hoje. Nossa truta defumada ao molho de queijo. Lembrando que você pode fazer com vários tipos de peixe. De preferência que seja um bom filé ou uma posta que não tenha muita espinha. Nós decidimos fazer com a truta que fica um sabor bem diferente. Até para você aproveitar peixe, por exemplo, como o salmão. Também fica uma delícia com esse molho. Pode fazer que dá super certo e realmente vai ficar saboroso. Lembrando que como nós usamos a truta defumada, se você usar um peixe branco, dê uma selada com um pouquinho de azeite, tempere o peixe e sele na frigideira de um lado e do outro, porque depois ele vai ao forno. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra todas as nossas receitas. E olha, que aquele seu recado é sempre muito importante pra gente. Agora, é claro que tem mais aqui no Atual, não para por aqui. Voltamos com o quadro Meu Direito, que hoje está abordando a questão dos restaurantes, dos fast foods, as empresas que fazem aqueles pratos bonitos, pelo menos nas fotografias, e na hora de servir não é bem aquilo que a gente imaginava. O Dr. Alexandre de Valença justamente está dando uma dica importante não só para o consumidor, mas principalmente para as empresas, que com certeza se colocar a foto e servir aquilo que está sendo mostrado, vai ter o consumidor todos os dias para almoço e jantar, não é isso, doutor Alexandre? Exatamente. É importante que a gente lembre que esse quadro Meu Direito fala sobre o Código de Defesa do Consumidor, como a gente pode reagir às falhas, né? Algumas falhas que a gente não fica satisfeito, mas principalmente dar assim uma dica para as empresas melhorarem também os seus serviços. Exatamente. Empresa com um bom serviço não cai no Código de Defesa do Consumidor. E os fornecedores mais atentos, eles têm usado as regras, o cumprimento às regras do Código de Defesa do Consumidor, como uma forma de agregar qualidade ao seu serviço, ao seu produto. Então é importante isso. A lei, ela não está aqui, ela não surgiu para penalizar o fornecedor e beneficiar o consumidor, mas apenas para estabelecer um equilíbrio na relação, né? E eu acredito que o consumidor, quando faça uma compra, ele sempre quer ser bem atendido, ele não quer parar na justiça. A grande verdade é essa, ninguém quer. É ruim, você acaba não ficando satisfeito e é ruim para ambos os lados. Sem dúvida. Bom, vamos voltar a falar dos nossos pratos mirabolantes que quando chegam à mesa não é nada daquilo. E principalmente o preço. Quantidade, a gente pode reclamar quando você pede uma porção, aí na foto tá assim, 12 pastéis, como a gente falou no bloco anterior, aí na hora que chega tem meia dúzia. E assim, aquele pastelzinho sem graça, pastelzinho pequenininho. Pequenininho, foi diminuindo, mas o preço é o mesmo da foto. Isso pode reclamar sim, porque, mais uma vez falando, a foto ela é uma proposta. E aí a gente não precisaria nem do Código de Defesa do Consumidor. Já o Código Civil falava disso, que a proposta obriga o proponente. Sim. Então, se o restaurante lhe ofereceu uma proposta de uma porção de pastéis com 12 pastéis, em tamanho médio, essa é a proposta. Se você aceitou por aquele preço, você tem direito àquele produto que lhe foi proposto. Então a foto ela é uma proposta. Então por isso que ela tem que se adequar ao produto que vai ser colocado, que vai ser finalizado para o consumidor. Assim, os petiscos caem muito nessa onda, né? Você tem aquela coisa bonita, aqueles camarões enormes. Aí na hora vem uma porção de camarão, aquele camarão quase que de recheio. Exatamente. Então o consumidor tem que estar atento a isso, o fornecedor mais ainda. Porque, como a gente falou no primeiro bloco, se o consumidor fica insatisfeito, eu considero que o bom consumidor é aquele que reclama, até para ajudar o fornecedor. Porque muitas vezes o fornecedor, na sua quantidade de tarefas, não observa que ele está ali cometendo um equívoco com o consumidor. E por muitas vezes o gerenciamento, né? Você é o dono do seu negócio, coloca alguém para gerenciar, outras pessoas estão fazendo, então uma falta de treinamento talvez traga um problema pior. O consumidor que exige o seu direito, às vezes ele vai ajudar o fornecedor, porque o fornecedor vai poder identificar uma falha e corrigir, ao invés daquele consumidor que simplesmente vai para o outro restaurante. Né? Uma equipe bem treinada também é importante nesse caso. Sem dúvida, para estar atenta às insatisfações do consumidor, isso é muito importante. As boas empresas têm atentado para isso. Com certeza. Agora, se de tudo não ficar satisfeito, tem como ir primeiro ao PROCON. Vamos explicar até para as pessoas em casa que o PROCON existe para não chegar à justiça. Exatamente. É uma tentativa
no âmbito administrativo de solucionar, né? E aí, como você chega no PROCON para reclamar isso? Ó, pedi um prato, não veio aquilo que eu pedi. É exatamente isso que você vai falar. Você vai falar, ó, eu fui lá, a proposta era de tanto, ou então o garçom me falou, às vezes não é só pela foto, pela informação, o garçom me falou que dava para 4 pessoas e não deu nem para 2. Você vai apresentar essa reclamação, né? E o PROCON vai intermediar para tentar solucionar. Se não pode parar na justiça por causa de um prato. Pode. Né? Embora a gente esteja falando de valores pequenos, mas o direito não se preocupa com valor, e sim com o próprio direito. O ideal é que tenha, né, um discernimento até mesmo dentro da própria empresa, entre o consumidor e o fornecedor, para ajeitar ali da melhor forma possível. Sem dúvida, Luciana. Com certeza o consumidor vai ficar muito feliz se for bem atendido e o fornecedor não terá problema. Isso. E vai voltar várias vezes. Isso que é mais importante para o fornecedor, né? Isso mesmo. Temos um site, né? Temos um e-mail de contato para que as pessoas possam fazer perguntas mais individuais e também um telefone. Qual é, doutor Alexandre? O endereço eletrônico é meudireito@bol.com.br e o telefone é prefixo 22-2527-1054. Ok, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima oportunidade. E na hora de almoçar bem, procure aquele que tem um serviço melhor. Exatamente. Obrigado. O Atual, mais uma vez, fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.